25. Gênesis 25. Nós leremos do verso 19 em diante. Nós leremos até o verso 21. Vamos fazer o seguinte? Mesmo assentados, vamos ler bem forte, juntos, palavra do Senhor, Gênesis 25, verso 19, 20 e 21. Vamos lá então, juntos, para lermos bem forte a palavra do Senhor e com fé. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, a filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Até aqui. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de declarar que toda a honra e toda a glória pertence somente ao Senhor, que o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus excelso, sublime, mas também se importa conosco, amados por meio de Cristo Jesus, por uma obra que nós jamais poderemos pagar, nós jamais poderemos ter alguma coisa em nós que possa retribuir o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós podemos utilizar da oração. Obrigado porque os teus ouvidos estão abertos mediante a obra do nosso intercessor Cristo Jesus. Que nesta hora a tua palavra edifique, como foi lida já, edifique o nosso coração. Aplique às nossas vidas as verdades eternas da tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos notar algumas passagens que antecedem esse período agora pós-casamento de Isaque e Rebeca. Nós temos no capítulo 24, estudamos semana passada, a vinda de Rebeca, lá da família de Betuel, o único irmão de Abraão vivo. Nesse contexto, nós tivemos então o casamento de Isaque e Rebeca. Diz a palavra de Deus que Sara havia falecido, e Abraão teve o período do luto, um período que foi suficiente, necessário, mas ele depois casa-se com uma nova mulher. Diz o verso 1, versículo do capítulo 25, Abraão casou-se com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz vários filhos. E o que vai acontecer nessa narrativa? Nós teremos aqui, então, Abraão, já no final da sua vida. Abraão, depois que Sara falece, já está lá com 130 anos, 120, e ele tem uma velhice tranquila, uma velhice onde Deus falou com ele pela última vez, quando ele confiou no Deus da providência, porque Deus não revelou a ele que daria uma esposa para o seu filho da casa do seu irmão, mas ele confiou que Deus faria tudo por meio da sua providência. E eu pergunto à igreja, Deus fez?
Então Deus trabalhou e falou com Abraão. Mas nós não temos no final da sua vida nenhuma mais aproximação visível de Deus. Muito provável que Abraão passou os seus últimos 40, 50 anos sem Deus falar com ele de maneira audível, mas sim, claro, numa relação de servo sabendo que Deus é Senhor. Nada extraordinário, mas Abraão descansou. A palavra do Senhor diz que Abraão morreu. A passagem que nós lemos, ela já é a sucessão desse patriarca. E nós vamos começar a partir do capítulo 25 agora, vermos quem são os patriarcas, os filhos de Abraão, filhos, netos e assim os seus descendentes. E nós então agora notamos algo também. Deus havia feito uma promessa que daria a Abraão um filho. Deus deu, quem é o filho da promessa? Isaque. E Deus cuidou de Ismael? Venha comigo aqui, ó. Observe. Verso 18 do capítulo 25. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Olha só o cuidado de Deus sobre o filho de Abraão, Ismael. Mesmo ele não sendo o filho da promessa, Deus cuidou, sustentou e colocou ele inclusive como líder de um grande clã. Deus cuidou e possivelmente ele estava fazendo fronteira com os descendentes de Abraão por meio de Isaque, porque diz o texto que inclusive Ismael veio para o sepultamento do seu pai. Tanto Ismael como Isaque, os dois filhos de Abraão, fazem parte desse momento de sepultamento de seu pai. A palavra de Deus agora, a partir do verso 19, então, entra nessa fase onde o primeiro patriarca, Isaque, vai ser agora, então, o enredo desses capítulos. Então, note, o texto diz assim: são estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu. E diz o texto, irmão de Labão. Interessante que quem escreveu Gênesis? Moisés, lá aos pés do monte Sinai. Escreveu para o povo, para que o povo ouvisse as histórias do patriarca Isaque, para que fomentasse fé no coração do povo de Israel. Então, Moisés, ele trata que Isaque é o filho da promessa. Nós teremos agora uma participação aqui de nome apenas de Labão, mas nós já sabemos que páginas para frente vai fazer todo o contexto da vida de Jacó, filho de Isaque, com esse tio, Labão. Essa relação familiar de alguém muito preocupado com as suas próprias posses. E isso vai acontecer páginas à frente. Notem agora o nosso tema dessa noite, verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Nessa noite o tema é perseverança na oração. A perseverança na oração. Notem, meus irmãos, um casal comprometido com Deus. Isaque era o filho que qualquer mãe gostaria que a sua filha casasse com ele. Isaque era um rapaz tão crente que na sua adolescência, como é que foi Abraão colocar o seu filho sobre o altar para oferecer um sacrifício ao Senhor? Foi custoso para Abraão? Não. No sentido de correr atrás dele e amarrar as pernas dele e puxar o cabelo dele e buscá-lo? Não. Foi custoso no sentido da dor. Mas ele vai lá e toma Isaque.
E a palavra de Deus diz que Isaac se entrega sem muito questionamento. Tamanha é a relação já da espiritualidade de Isaac. Diz o texto, nós não vamos ler agora, que enquanto o servo Eliezer foi buscar uma esposa para ele, ele saiu para meditar. Ninguém vai me provar o contrário. Ele estava em comunhão com Deus. Ele estava a sós com Deus. E agora ele casa com uma mulher que nós podemos dizer, eu gostaria que a minha filha tivesse todos os predicados dessa moça. Essa moça é bonita, essa moça é crente, essa moça é de família, essa moça é de fato alguém pronta para Isaac casar. Um casal agraciado, um casal que Deus direcionou. E nós podemos celebrar a providência de Deus em fazer com que agora esse casal caminhasse juntos. Mas tem um detalhe muito importante. Isaac, ele agora casa-se com uma pessoa e Rebeca é estéril. A esterilidade nos nossos dias não há uma relação cultural, graças ao bom Deus. Mas nesse período, até críticas como alguém amaldiçoada, uma mulher estéril sofria. E Isaac está com a sua esposa, e a sua esposa só foi descobrir que era estéril quando eles já estavam casados e não nascia nenhuma criança, ou nós não sabemos o que aconteceu nesse intervalo, mas a palavra de Deus nos apresenta que um casal comprometido com Deus passa por problemas sérios. Essa é uma observação importante que você precisa caminhar e entender na sua vida com Cristo. Não é porque você caminha com Cristo que você não terá adversidades, que você não enfrentará lutas. A realidade é que Isaac faz algo muito importante. E aí é um princípio para as moças que querem casar com um homem, que ele seja crente. Porque Isaac olhou para o problema e ao invés de tomar o caminho, o equívoco dos seus pais, porque ele tinha algo que ele sabia que carregava. Ele tinha o nome de filho da promessa. Então ele sabia que dele, inclusive o seu pai vivo, pela quantidade de anos, muito provável que quando Abraão morreu, nós temos esse contexto da morte de Abraão, mas ela vai sendo narrada de maneira que você tem que notar um detalhe. Abraão viu e acompanhou os filhos de Isaac, tanto Jacó como Esaú. Muito provável com 14, 15 anos. É a idade que ele tem acompanhado. Ele viu isso. Mas Isaac casou com uma mulher que ele amava, ele a amou, mas ela era estéril. E diz o texto que, diferentemente de seu pai, diferentemente do plano de sua mãe, diferentemente de muitas vezes atitudes que eu e você já tomamos, ele decidiu, em primeiro lugar, orar e depender de Deus. Orar e depender de Deus. Não deu certo não, né? O videozinho? Funcionou não? Depois eu mostro para vocês então. Achei interessante. Nós temos nesse casal, um casal que agora tem um problema seríssimo. Mas notem, quando Rebeca tem uma realidade que Isaac sabe que por meio da sua esposa deveria vir uma linhagem que é prometida desde Gênesis. Deus prometeu que faria de Abraão aquele que por meio da sua descendência as nações seriam abençoadas. Amém? Note comigo.
versículo 26 do capítulo 25. Vamos ler juntos? Só para você entender aqui o contexto da oração de Isaac. Vamos ler juntos. 25, 26. Vamos lá. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de... Vamos bem forte agora. Isaac tinha... Vamos fazer a conta? Eles casaram, Isaac é aquele que, quem não casou ainda, se você tem menos de 40 ou está longe de 40, tem muita esperança. Não é verdade? 40 é um bom número. Isaac casa com 40 anos, irmãos. Quando os meninos nasce com 60 anos. Isaac tem 60. Quanto tempo demorou? 20. No segundo ano orando, Senhor, Tu és o Deus que prometeu. No quinto ano orando, Senhor, Tu és aquele que disse ao meu pai que eu sou o filho da promessa. No oitavo, será que ele não pensou, não, acho que estou achando que eu casei com a mulher errada. Não, nós não sabemos se ele pensou isso. Porque o que mostra a palavra de Deus é que Isaac faz algo, verso 21. Joga para mim a versão, vamos ver se você acha aí a nova, a corrigida para mim, revista e corrigida. A nossa versão que nós utilizamos, inclusive a revista atualizada, está com a revista atualizada aí, Márcio? Qual a palavra que diz aqui, aí na sua? Porque aqui na minha diz assim, Isaac orou ao Senhor, somente isso. E na sua? Orou ao Senhor. Mas notem, capítulo 25, verso 21, na revista e corrigida. Notem aqui essa palavra. Isaac orou. Não é instantaneamente, não. É instantemente. Não é instantaneamente, é instantemente. O tempo todo suplicando. No hebraico, os originais, os estudiosos, vão ter tamanha dificuldade para definir essa palavra, para que ela apresente o que ela expressa para nós em português. A palavra que mais expressa em português é intercedeu por sua esposa. Clamou por sua esposa. Por quantos anos? 20 anos, orando para que Deus cumprisse algo que ele já sabia que iria acontecer pela fé. Não é impressionante? Não é muito confrontador alguém que sabe que tem um pai e chama Abraão. E ele ora e agora diz, Senhor, eu não desistirei de orar. E tem uma observação importante. Quando acontece algo na sua família, quando acontece algo na sua casa, algo extraordinário que Deus fez, faz um marco. Olha o pastor dando ideia, Paulo. Pega a Edna, pega Isabel e vai num lugar gostoso, comemorar e dizer assim, lembra daquele dia que nós fomos em tal lugar comemorar a graça recebida do Senhor? Para que você não esqueça, porque vai vir outras demandas, e você vai precisar, como Isaac, lembrar Deus. Entenda isso. Deus, o Senhor já fez com a minha mãe. O que eu estou pedindo não é algo que nunca aconteceu. A minha mãe era estéril, e eu estou aqui. O que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Isaac tinha argumentos para orar diante de Deus. Isaac tinha argumentos para orar diante de Deus. E eu quero fazer uma pergunta. As suas petições, nessa semana, nesse mês, em 2024, tem argumentos diante de Deus?
Pastor, mas como assim argumentos? Porque se você notar, Isaac vai interceder por algo que ele mesmo, Deus, já dizia: eu farei de você, Abraão, da sua descendência, uma grande nação. Orar com argumentos é: Senhor, o Senhor me deu filhos. Tem duas? Oremos. Tem dois, Poliana? Tem dois, Roberta? Uma, Uli. Senhor, o Senhor me deu filhos, e se o Senhor deu no meu ventre, é para que eles caminhem na presença do Senhor. Argumento não é? Mas aí vai o Felipe. Senhor, o Felipe não ora assim, mas não é você não, viu, Felipe? É outro. Eu quero casar, mas é a Maria assim, assim e assim. Você acha que essa oração pode estar esbarrando nos argumentos? Pode. Porque Jesus nos ensinou a orar como? Que seja feita a tua vontade. Senhor, eu desejo. E cadê os solteiros, homens solteiros aí? Tem poucos, hein? Está precisando de levantar mais, né, Marquinhos? Não tem o dom do celibato, não, Marquinhos? Louvado seja Deus. Vamos casar e ter muitos filhos. Aí você ora: Senhor, tu sabes que eu desejo casar. Prepara um servo, uma serva do Senhor na minha vida. A relação argumentativa diante de Deus é você citar a própria palavra de Deus, dizendo: Senhor, sobretudo eu desejo que os teus planos se cumpram sobre a minha vida. E a relação aconteceu. Isaac ora, mas Isaac ora de maneira que a palavra que diz o verso 21, diz assim: Isaac orou a quem? Para nós. Passa despercebido, porque nós não atentamos às palavras. Isaac citou o nome de Deus aqui. No original, a palavra Yahvé é invocado. A oração é assim: Deus meu, Deus Yahvé, o Deus de meu pai, o Deus que se revelou a nós, ouve o meu clamor. Tu és poderoso, tu sabes das minhas necessidades, tu sabes da minha demanda, a minha esposa. A palavra diz que Abraão invocou o nome do Senhor. Essa relação aponta para uma caminhada com Deus, de maneira que Isaac conhecia esse Deus que ele estava invocando. Ele conhecia, ele tinha uma relação, caminhava com esse Deus. E a palavra do Senhor nos apresenta, então, que agora ele vai orar, e nós temos na palavra do Senhor argumentos para orarmos sempre. Filipenses 4:6, vamos ler juntos esse versículo? Filipenses 4, abra na sua Bíblia aí para você depois ler na sua casa. Mas olha o que diz esse texto. Vamos bem forte aqui, ó. Vamos lá. Não sejais inquietos por coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, com ação de graça. Olha só a expressão: não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Mas Deus já não conhece? Claro, Ele é soberano. Mas para você e para mim, essa expressão é para que você saiba: eu preciso levar diante do Senhor. Ele me espera. Eu preciso apresentar diante do Senhor, Ele me aguarda. Isaac tinha a promessa, ele poderia sentar e ser o crente 3 S's. Salvo, sentado e satisfeito. Mas não, ele foi um crente dizendo: eu perseverarei na promessa que Deus fez sobre a minha descendência. Eu sou alguém que sabe que Deus é poderoso. E se Ele colocou uma demanda da esterilidade da minha esposa, é para que eu clame ao Senhor de dia e de noite. Detalhe importante: nós temos vivido uma época
que as nossas orações, elas parecem aqueles meninos mal criados, que passam na porta da sua casa, e apertam a campainha, e fazem o quê? Sai correndo. Essa tem sido as orações da igreja brasileira. É uma verdade, irmãos. Nós não conseguimos colocar alvos como igreja e perseverarmos. Se você tiver isso como prática na sua família, saiba de uma coisa: você está sendo negligente na sua vida de intercessão sobre a sua casa, porque Deus colocou você lá, eu na minha, para intercedermos, seja o tempo que for, para que Deus cumpra o seu propósito. E quando Ele terminar e realizar, você levanta as mãos e diz: toda a honra e toda a glória seja ao Deus da minha vida. Notem, Isaac faz uma oração e persevera nessa oração. Salvo engano, eu acho que foi o Hernandes que diz essa frase: a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Amados irmãos, a oração só pode ser feita pela igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor, se não são justamente o seu povo? Nós precisamos aprender a orar. Um puritano chamado John Bunyan, que escreveu qual obra? Aleluia. Continua dando livro para a igreja ler, Marquinhos. Continua, Felipe. Dá livro para a igreja ler. Boas obras, viu, divino? Se tiver aquelas obras lá esquisitas, você põe fogo. Tá bom? Ministério G12, não sei da onde. Você bota fogo naquilo lá tudo. Mas se você pegar esses homens da história, vou contar rapidamente a respeito dos puritanos. Nós temos algo que se perde na história. A gente acha que aquilo que já fez lá atrás tem mais importância. Os puritanos foram crentes que na Inglaterra, após o rei romper com a igreja católica, Henrique VIII rompeu, mas ele promoveu uma reforma na igreja. E qual era a intenção de fato de Henrique VIII? Casar e divorciar-se da sua atual esposa. Eu pergunto para vocês, foi uma motivação bíblica? Teológica? Jamais. Quando Henrique VIII morre, a rainha que vai herdar de fato com mais tempo o trono é a rainha Isabel, ou a Elizabeth I. Elizabeth I tem uma vida sofrida, nunca encontrou um marido, mas ela faz algumas reformas para tentar agradar, algumas reformas na igreja, para tentar agradar um lado e agradar outro. Nesse contexto, crentes da época disseram: essas reformas são poucas, nós precisamos da exposição das Escrituras. Nós não devemos ter mais crucifixo nos cultos. Nós não devemos ler o livro dos mortos. Nós devemos ter as Escrituras em nossas mãos. E aí surge o movimento puritano lá no século XVI. Tudo que você ouvir hoje, mas ele parece um puritano, é uma caricatura. Uma caricatura não é uma foto, certo? Caricatura é alguma maneira de desenhar alguém, mas com
imperfeições. Os puritanos lutaram para que a palavra de Deus chegasse nas mãos dos crentes, que os cultos fossem de fato banhados de oração. E John Boy escreve dizendo: ore, até que você ore. Ore, até que você ore. E ele diz, e a partir da sua insistência, persistência, você encontrará delícias na presença de Deus. A palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, necessita ser experimentada para que nós nos ajoelhemos diante do Senhor e possamos dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho aprendido a orar, e apesar de estar aprendendo, eu nunca sei orar, mas eu tenho aprendido a ter alegria na tua presença. Isso chama-se avivamento. Isso chama-se movimento de despertamento espiritual numa igreja, num país. Isso sim é o mover de Deus, fazer o povo dele se prostrar e se humilhar. A palavra do Senhor nos apresenta, então, algumas maneiras que nós temos que ter em mente para orarmos. E eu quero então destacar a nossa oração nos nossos dias. A gente tem visto cada coisa. Nós estamos muitas vezes acostumados com uma secularização tão grande que nós não damos conta que a oração é algo seríssimo. A.W. Pink diz o seguinte, um autor do século XX, ele diz o seguinte: a oração é a confissão de nossa indignidade diante de Deus. Isaías capítulo 6, verso 2 e verso 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu não vou ler toda, eu vou parafrasear, mas note se não é isso. Isaías vê o trono de Deus, e os serafins fazem o quê? Cobrem o rosto, porque aquele local que Isaías está vendo é o quê? Santo, santo. Verso 2, verso 3 agora. E eles clamavam: santo, santo é esse lugar. Isaías fica totalmente perdido, achando que vai morrer, tamanho o entendimento que ele tinha do que ele viu. A oração é marcada por uma confissão, quando nós dizemos: Senhor, eu sou indigno de estar na tua presença, eu necessito da tua misericórdia. E eu quero então nessa noite, de maneira sucinta, destacar alguns aspectos. Primeiro aspecto, a oração, ela tem uma relação com o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Lá no Antigo Testamento, eles tinham uma prática que chamava-se a prática dos incensos, os perfumes aromáticos. Como é que funcionava isso? Eles tinham alguns perfumes que eles usavam para que naquele local de oração fosse manifesto. Lá em Apocalipse nós descobrimos que o incenso é o que mesmo? Aleluia, a oração dos santos, Heloísa. A oração era símbolo, lá no Antigo Testamento era símbolo do que viria. Esse incenso que subia, ele é símbolo da oração do povo de Deus. E como é que era o incenso? 3 características. Eles misturavam, sobretudo, 3 essências que formavam um aroma que tomava conta de todo aquele lugar. John Boyle vai dizer o seguinte: assim é a nossa oração. A nossa oração era como acontecia, o sumo sacerdote pegava e fazia aquela mistura dos incensos para aquele aroma subir. Assim deve ter na oração do crente 3 aspectos para que possa produzir esse perfume agradável a Deus. Primeiro, humilhação na presença desse Deus santo. Primeiro aspecto desse perfume da oração, nos humilharmos na presença do Senhor. Tem gente que chega na presença de Deus, acha que é igual a Xuxa. Aquele cara lá de cima, está decretado,
faz isso e faz aquilo. Olha, é funcionário dele. É funcionário dela. Não tem senso de reverência algum de quem com quem está lidando. A palavra de Deus nos apresenta que quando Deus, pela sua misericórdia, se revelou, Ele se revelou com toda a glória, e essa glória tomava conta do local que era sagrado, e ninguém conseguia entrar e nem enxergar nada, tamanha fumaça, porque esse Deus é um Deus santo. Então, meu irmão, uma prática antiga, lá da época do Márcio também, hoje eu peguei o Márcio para falar em Márcio, essa é uma prática lá da cidade de Coromandel, quando ia orar, fazia o quê? Só eu que sei disso? Vocês não moraram na cidade pequena, não? Tirava o chapéu. Não é interessante, tirava o chapéu. De todo não está errado, não. Nós, como crentes hoje, precisamos rasgar o coração e dizer: Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Humilhação. Segundo aspecto, súplica. Súplica. Nós devemos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que nos inquieta. Lembra do menino que aperta a campainha? Você tem umas 10 demandas, mas quando chega na quarta, já cansei de orar. Ué, mas que coisa, hein? Você tem 10 pedidos, mas no quarto já cansei, não estou cansado. Depois eu oro, depois. Irmão, a súplica só pode ser exercida pela igreja do Senhor. Não é por outros, é por nós. É por isso que nós podemos experimentar Deus fazer grandes coisas, porque Ele tem prazer na súplica dos seus filhos. A palavra do Senhor nos mostra que também um terceiro aspecto, que é presente nas orações de todos os servos que são homens que oram ou mulheres que oraram. O terceiro elemento desse perfume aromático que sobe é a adoração. Não entre em oração se você não louvar o nome desse Deus que é digno, como nós cantamos aqui hoje, de toda glória. Você não está aqui num teatro, você não está num cinema, você não está num local que está assistindo culto, você presta culto. E você diz: Senhor, toda honra, todo louvor ao teu nome, porque tu és o Deus da minha vida. Você adora. Mas como? Nós sabemos que aqui na igreja, olha, vocês ajudam a Poliana, hein? O povo está cantando, não, Poliana? Achei você cansada hoje aqui. Gente, vamos cantar. Hoje de manhã eu falei uma coisa que eu achei engraçada depois que eu pensar, Paulo. A turma dessa igreja, Eliana, está chegando, né, Eliana? Essa igreja não comeu caqui verde, não. Ele sabe cantar. Caqui verde amarra a boca, Heloísa. Essa igreja sabe louvar. Fala: louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. E mais do que a boca, um coração sintonizado em Deus. Dizendo: Senhor, leva o meu coração cativo à tua presença nesta noite. Não é meramente um momento religioso, é Deus trabalhando na minha vida. Senhor, eu estou aqui, trabalhe em minha vida. A realidade, irmão e irmã, é que nós temos que aprender, nós precisamos aprender com homens que oravam. John Bunyan vai dizer o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos fazer para orar, então, é sinceridade. Sinceridade é algo que se encontra no secreto. Qual é a palavra do Senhor Jesus para a sua igreja? Quando vocês forem orar, façam o quê? Procurem as praças e orem no meio dela. É assim? Procure o quê? O seu quarto. E faz o quê com a porta? Fecha. Às vezes dá um chinelo lá e fala: não posso deixar de descumprir a Bíblia. O que significa é que você tem que estar num momento só você e Deus. Para quê, meu irmão? Para que haja sinceridade do seu coração. A oração é experimentada por todos aqueles que dependem de Deus.
A oração é a manifestação que você está sozinho e que sabe que Deus é seu alto refúgio. É um convite. E aí você diz ao Senhor, Senhor, estou aqui. E aqui não tem nenhuma máscara. Nem minha esposa está aqui para me falar alguma coisa. É eu e o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Trabalhe na minha vida. A sinceridade nos leva a dizer o que realmente somos. A sinceridade com o quarto, com a porta fechada, nos leva a dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Ajude-me, Senhor, na minha caminhada. Algo que a oração em público ou na igreja não vai permitir. Lá você encontra o local secreto para você entregar o seu coração. Adolescentes jovens, vocês só são de fato discípulos de Cristo se vocês aprenderem a fazer de Cristo o momento de entrega de quem vocês são. E já começa aprendendo. Você é um miserável pecador que precisa de Cristo desesperadamente. Segundo aspecto, nós precisamos de sensibilidade por meio da ação do Espírito Santo. Um teólogo famoso disse o seguinte, Simeão, um novo teólogo do século X, esse eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse o seguinte, o dom mais precioso do Espírito Santo é o dom das lágrimas. Aquele que nos leva a chorar por nós, pelos outros, a tornar o nosso coração mais sensível e humano em nossas relações com Deus e o próximo. Notem Jesus. Jesus se compadecia. Jesus olhava as pessoas perdidas e dizia, Jerusalém, Jerusalém. Havia empatia, ainda que fosse rejeição que ele colhesse. Jesus experimentou dessa realidade de estar sensível. E é interessante, o consolo é uma dádiva de Deus para aqueles que choram. Aqueles que choram na presença do Senhor serão consolados. Como é bom saber que o nosso choro não é simplesmente esse processo biológico de lágrimas caírem. É o Senhor cuidando do nosso coração. É Deus manifestando graça na nossa alma. Quantas vezes, só para levantar, só quem fez, dobrou os joelhos, chorando, e levantou com paz no coração. Só quem experimenta, clamando, Senhor, me dê sensibilidade, porque eu estou indiferente. E sabe por que você pode se tornar indiferente? Porque nós somos contrário ao tempo. Demorou 1 ano, demorou 3, ficamos insensíveis. Largamos de orar pela esposa, largamos de orar pela sogra, largamos de orar pela mãe e pelo pai, porque faz tempo demais já. Deus não está ouvindo. Não! O que na verdade está faltando é sensibilidade no nosso coração. E só há uma maneira de nós, de fato, voltarmos a essa sensibilidade, nos prostrando e dizendo, Senhor, eu preciso aprender a interceder pela minha casa, pelos meus filhos, pela vida do meu esposo, oxalá, pela igreja que eu congrego. Aleluia, amém. Porque pastor pecador lá, que o Senhor consagre cada dia a vida dele e a sua casa. Perseverança. Essa sensibilidade nos move a orarmos e dizer, Senhor, então eu estou aqui e preciso do Senhor. Um terceiro aspecto para caminharmos para o final, diz assim, esse derramar diante de Deus, os nossos afetos, tem a ver com nossos sentimentos e desejos. Agostinho disse que se quiséssemos conhecer alguém, não deveríamos perguntar o que ele faz, mas o que ele mais ama. Porque é no amor que a pessoa demonstra seus desejos mais profundos e verdadeiros. Quando nos aproximamos de Deus em oração, qual é
o nosso maior desejo? Quando nos achegamos diante de Deus, qual é o seu maior desejo? Ah, pastor, que eu fique rico com força, para não andar mais de Uber. Que eu fique bem resolvido financeiramente, para não lidar mais com as minhas demandas, cartão vencendo. Oração que às vezes sai de você e para em você mesmo. Note, Agostinho vai dizer, a relação, o que revela o que você de fato ama, é o que você está aguardando. Você aguarda a sua vida mais consagrada ao Senhor. Você aguarda a sua esposa cada dia mais santificada para a glória do Senhor. Você aguarda a sua vida familiar cada dia mais harmoniosa. Ou há lá na sua casa um pensando numa coisa e outro pensando em outra. Há necessidade de nós pensarmos aquilo que de fato a palavra de Deus nos aponta. Meu irmão, minha irmã, é melhor você passar uma vida toda limitada financeiramente, até mesmo com doenças dentro de casa, mas com uma família, esposa e filhos na presença do Senhor, do que viver uma vida farta e lá no final ser lançado distante da presença do Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos mostra que esse quarto agora aspecto diz, a oração, ela deve ser feita de acordo com a palavra de Deus. Note que quando nós oramos, nós temos dificuldades para orarmos conforme a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso coração da palavra, para nós termos coragem de dizer que não seja a minha a vontade, mas que seja a tua, Senhor. Senhor, o Senhor sabe disso está acontecendo. A tua palavra diz isso e isso. Senhor, me ajude a caminhar de acordo com a tua vontade. Eu quero encerrar lendo com você a palavra do Senhor. Filipenses, não vou nem ler agora. Faz o seguinte, Filipenses 1:9, só o início. Olha o que diz a respeito desse texto da palavra de Deus. O propósito da oração nunca é voltado apenas para nós mesmos, não simplesmente para a nossa vontade particular. É uma questão muito impressionante, né? Nós vivemos um período onde o hedonismo é uma filosofia onde tudo está voltado ao prazer, e nós ficamos egoístas. Note, Deus deu a você um casamento. Se você está casado, diga assim: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu tenho um esposo e filhos, uma filha, um filho, para compartilhar das bênçãos que o Senhor me deu. Senhor, me ensine a compartilhar dentro de casa os mesmos alvos de oração. Senhor, nunca é para mim mesmo, é para a tua glória, é para a edificação da minha família, da tua igreja. Filipenses 1:9, olha o que diz o texto, por favor, aqui na tela. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente, mais e mais, em conhecimento e toda a percepção. 9, agora o 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Verso 11. Cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está orando para que aquela igreja cresça, desenvolva. Eu quero convidá-lo nesta hora a nós avaliarmos como tem sido a sua vida de oração. Como você tem clamado a Deus? Você ora e persiste? Nós precisamos orar e continuar orando. Às vezes nós queremos lidar da nossa maneira,
resolver da nossa maneira. E nós não teremos sucesso, nós não teremos êxito. Eu tinha separado um videozinho, está fora do contexto aí, mas dá para mostrar, já que eles me deram um sinal lá. Você já tentou resolver sem oração? Só eu que já. Eu já. Quebrei a cara, bem quebrado, viu, Oscar? Bem quebradinho. Aí Deus me disse, continua nessa vida e você nunca experimentará de mim companhia, intimidade. E eu quero terminar dizendo, não resolva as suas demandas na força dos seus próprios, na força do seu próprio braço, na força do seu próprio entendimento. Tem uma garotinha aqui que mostra isso, quer ver? Ó? Vamos ver se dá para ver, ó lá. Tem áudio, não tem não? Apaga uma lâmpada aí para mim, aí, por favor, Marquinhos. Vai ser difícil de resolver aquele problema ali, não vai? Até ela conseguir chegar, ou melhor, enxugar tudo, a garrafa acabou, né? Às vezes, meus irmãos, nós queremos resolver as coisas na base da nossa capacidade, do seu trabalho. Você acha, não, é porque eu tenho trabalho em tal lugar, eu ganho tanto, a minha filha é essa, minha esposa é, está tudo resolvido. Meu irmão, você não entendeu, e eu, se nós praticarmos isso, nós estamos pecando contra o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que a oração é um momento onde nós entramos para a presença do Senhor. Pode ser que é justamente o processo de 20 anos que fez de Isaac o homem que ele se tornou. Interessante, Isaac não foi um homem com muitos feitos, mas ele foi um homem de meditação, um homem tranquilo, um homem sereno, que foi capaz de dizer assim, vocês querem arrumar problema comigo com esses poços? Eu saio daqui, não tem problema não. E isso tudo aponta para uma dependência de Deus. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero